Vejo porque você não alcança os seus objetivos e se você não entender isso, a sua vida não vai mudar. Eu vejo muitas pessoas que têm sonhos, metas, objetivos, mas acontece que essas pessoas não conseguem alcançar as suas metas, sonhos e objetivos. Muitas pessoas começam e desistem, elas têm até um objetivo, sabem para onde estão indo, sabem o que tem que fazer para chegar até lá, elas começam a fazer, mas no meio do caminho elas desistem. E por que elas desistem? Os primeiros sintomas que uma pessoa que está desistindo, ou seja, pessoas que já suicidaram a sua própria vida, o seu próprio sonho, e começam a viver com base no que os outros pensam, com base no que os outros acreditam, ou com base no que uma pessoa falou, o que ela aprendeu durante a vida dela, aquele sonho e objetivo que ela tinha, seja talvez algo muito grande aos olhos dela, ou talvez algo que nem seja tão grande assim aos olhos de outras pessoas, mas faz com que ela suicida a sua própria vida e acaba castrando o seu sonho e objetivo, aquela vontade de viver. Então começam os sintomas de cansaço, distração. Distração é quando a pessoa começa a considerar coisas que não são possíveis na vida dela. Algumas pessoas começam a ter dores físicas, dores emocionais, como depressão, ansiedade. Algumas pessoas que têm depressão e ansiedade são coisas muitas das vezes plausíveis, mas algumas pessoas começam a ter esses sintomas porque elas estão desistindo de continuar vivendo, indo atrás do seu sonho ou objetivo. E quando esses sintomas começam a acontecer, ela passa por esse processo, aí vem a desistência. Muitas pessoas, infelizmente, se encontram num estado de vagância aqui na Terra. Parece que elas vivem vagando. Conversei com pessoas que disseram, bom, minha vida não faz mais sentido, eu tô só vivendo aqui de boa, só vivendo à toa, não me importo pra onde eu vou. Tô tranquilo, mas no fundo essa pessoa, ela desistiu de ir correr atrás do sonho dela, desistiu de continuar lutando e alcançar o objetivo que ela queria, o que ela já desejou algum dia. Então nesse momento, você que está assistindo, eu quero que preste muita atenção e dê ouvidos ao que eu quero te dizer, o que eu quero falar. Dê ouvidos porque talvez você tenha um sonho e um objetivo e talvez já desistiu de correr atrás disso, mas existem os motivos por quais você desistiu e os motivos por quais o que você está buscando é possível de ser alcançado. E eu quero te mostrar, eu quero através desse vídeo, através da comunicação das minhas redes sociais, eu quero poder resgatar essas pessoas que estão desistindo de viver. As pessoas já se suicidaram sem mesmo tirar a sua vida, elas se suicidaram com vida, desistindo de viver, desistindo de ser feliz, desistindo de correr atrás daquilo que as alegra. Muitas pessoas eu vejo que já até buscaram algum meio de igreja, algum meio de fazer parte de grupos, mas que não obtiveram esse sucesso de poder viver, de ser feliz, de alcançar as coisas. Neste vídeo eu quero te mostrar as causas e o que fez essas pessoas chegar nesse ponto. Eu vejo muitas pessoas que carregam problemas de outras pessoas em suas emoções, ou até mesmo ela não consegue lidar com os problemas emocionais que ela tem, tendo assim dores na alma, como um comportamento depressivo ou propriamente a depressão. Existem casos depressivos que alguém perdeu algum parente, algum ente querido, mas tem muitos casos que os comportamentos depressivos começam a aparecer naquela pessoa pela desistência do sonho e objetivo dela. Quantas vezes você já tentou fazer alguma coisa, ir atrás, viver, mas ao decorrer daquele momento você desistiu pelas dificuldades que apareceram no meio do caminho? O que me dói é ver pessoas frustradas, pessoas que estavam com sua maior garra e gás indo atrás daquele projeto, mas num determinado momento ela não conseguiu alcançar. Ela desistiu, parou de tentar. Muitas das vezes começam a culpar pessoas que não tem nada a ver, ou ela se culpa grandiosamente, ou acaba culpando Deus. Sendo que Deus não tem nada a ver com essa história dela ter alcançado ou não. Muitas pessoas infelizmente confundem fé com passividade, quando Deus já entregou tudo a ela, os conhecimentos e meio para que elas busquem os conhecimentos e recursos necessários para que ela execute e ela vá em frente para poder realizar o seu objetivo. Nessa aula, nesse vídeo, eu quero poder te entregar uma visão, colocar óculos nos seus olhos para que você consiga enxergar a vida de uma maneira diferente, assim superar os desafios e alcançar o seu objetivo, o seu sonho, sair dessa angústia de alma que você sente e continuar a viver. Vejo muitas pessoas que estão travadas financeiramente. Às vezes ela pensa que, qual é o meu problema comigo? Porque que foi isso, Deus? Ou ela pensa que alguém fez alguma macumba pra ela, ou ela pensa que, meu Deus, é o diabo que tá me atrapalhando, ou ela, não, é a inveja de fulano, ou não, eu não tenho o conhecimento necessário, sou muito velho pra isso, ou eu não posso. Quando na verdade acontece um padrão com todas as pessoas que fazem ela chegar
mergulhar sempre nesses pensamentos que ela começa a desistir e começa a viver numa vagância em sua mente, em um limbo de não saber para onde ir, e começa a aceitar a vida do jeito que vai aparecendo as coisas, ou ela começa a decidir com base nos problemas que começam a aparecer. Então assim ela começa a tomar decisões. Então assim, pessoas financeiramente começam a ficar travadas. E nessa aula eu quero te explicar, colocar os óculos em você para você enxergar o mundo de uma maneira diferente, superar os desafios e alcançar os seus objetivos. Você já percebeu na sua vida quando você está tentando algo, indo atrás de um objetivo, ou buscando uma melhoria financeira, passar numa faculdade, num concurso, ou você está tentando abrir uma empresa, você está trabalhando ali, juntando dinheiro para comprar alguma coisa, e sempre acontece alguma coisa que trava você, que te impede de chegar, seja um problema técnico ou um problema não técnico. E todas essas dificuldades e problemas não técnicos, quando não superados, sempre te leva a um lugar que eu chamo de Vale da Morte. Um lugar onde os seus medos e culpas e dependências emocionais começam a se aflorar e faz com que você desista, simplesmente. Faz com que você procrastina, faz com que você adia, faz com que você comece a aceitar menos o seu objetivo, algo que você estava buscando, faz com que você comece a aceitar a desistência ou aceitar aquela dor em você. Eu não estou aqui prometendo que eu vou mudar a sua vida, não. Eu quero te entregar uns óculos e uma maneira de enxergar o mundo de uma maneira diferente para com que você consiga superar os desafios da sua vida e continuar avançando. As pessoas se encontram em um momento ao qual ela não vê mais resultado na vida dela. E essas faltas de resultado não é porque você é muito velho ou porque você não tem conhecimento, não é um problema técnico. Técnico, eu digo, é quando algo que nós podemos aprender e desenvolver para poder continuar evoluindo, alcançando e buscando, e ao realizar o que estamos buscando, está te impedindo de continuar a alcançar as suas metas e objetivos, algo que está 100% relacionado ao seu emocional, a sua maneira de enxergar o mundo. Eu era uma pessoa que eu procrastinava, eu desistia das coisas, eu começava e não terminava, eu muitas das vezes, infelizmente, culpava Deus, culpava as pessoas que estavam ao meu redor, eu me autoculpava, me culpava demais por não alcançar, qual o problema comigo, eu sou muito burro, eu não sei fazer, porque eu começo a desistir, porque comigo não dá certo, porque só pra mim dá errado, nossa, a alegria de pobre dura pouco, e por aí as coisas iam acontecendo sempre dessa maneira. Quando eu pensava que eu ia agora vai, não ia, e eu comecei a me perguntar, frustrado, me perguntando, por que isso acontece comigo, por que é sempre comigo, por que sempre eu? Por que isso tem que acontecer comigo? Podia ser diferente, eu quero que seja diferente, eu quero alcançar as coisas, eu quero realizar. O que eu faço? Então comecei a ir atrás de conhecimento em livros antigos, comecei a estudar muitos livros, a ler muito a Bíblia. Então foi aí onde eu identifiquei um padrão que acontece na vida de qualquer pessoa que realiza os seus objetivos, na vida de qualquer pessoa que alcança e definitivamente tenha sucesso. Talvez nesse momento, se você chegou até aqui, você talvez pense que sua vida não tem mais solução, você não acredita mais em métodos, você não acredita mais nem mesmo em que Deus possa fazer um milagre, você já até desacreditou da promessa que Ele fez para você já desacreditou de tudo. Talvez você nesse momento pense que não tem mais caminho, ou que é só você mudando talvez de país ou de planeta para que as coisas aconteçam na sua vida. Mas eu quero te mostrar que não. Eu quero te mostrar nesse vídeo como você pode avançar. Fique neste vídeo. Então foi aí onde eu identifiquei um padrão que acontece na vida das pessoas que alcançam seus objetivos. Pessoas de muito sucesso ou pessoas que talvez ela atingiu seus objetivos básicos. Na Bíblia, estudando, eu vi que esse padrão aparecia também na vida de Jesus. Apareceu na vida de Jesus, até ele o alcance do objetivo dele como Salvador. Isso é tão bizarro que esse padrão se aplica a tudo, quando nós temos um objetivo para ser alcançado. E o nome dado a essa teoria se chama vida de um projeto. A vida de um projeto, ela funciona assim. Todas as vezes que nós temos um objetivo e nós sabemos o que nós temos que fazer, começamos a executar as coisas. Ou quando nós não sabemos o que tem que fazer, nós vamos pensando e descobrindo o que nós temos que fazer. Então começamos a executar, começamos a ir atrás para alcançar aquele objetivo. No meio do caminho, dificuldades aparecem. Cristãos chamam de provação ou tentação. As coisas, quando não superadas, façam com que nós caímos no que eu chamo de Vale da Morte. A teoria se chama Vale da Morte. A vida de um projeto, você tem um objetivo, sabe o que tem que fazer, você começa a fazer, independente do que seja. Você tem um objetivo, você começa a ir atrás para alcançar esse objetivo, as dificuldades começam a aparecer. E essas dificuldades são técnicas e não técnicas. Quando não superadas as dificuldades, você cai no que nós chamamos de Vale da Morte. É onde você adia, onde você desiste, onde você procrastina, onde você troca de plano e você faz de tudo menos continuar a alcançar o seu objetivo. Os cristãos chamam de provação ou tentação quando as dificuldades aparecem. E a tentação, quando ela aparece,
A tentação é para você negar a tentação e continuar. E quando a aprovação aparece, a aprovação é para você superar ela e continuar. O que acontece é que as pessoas elas desistem quando aparecem as dificuldades na vida dela. E talvez essas dificuldades não sejam técnicas. Uma dificuldade técnica é fácil de resolver. Por exemplo, eu estou consertando um computador e eu acabei estragando uma pecinha. Eu compro outra peça e coloco de volta nesse computador, então eu continuo a executar o que eu estava fazendo. Quando uma dificuldade não é técnica, por exemplo, bateu o carro, estava andando e o pneu da bicicleta furou. Essas dificuldades que não são técnicas, dificuldades que não são ocorridas pelas suas mãos, ocorridas pelas mãos de outra pessoa, ou dificuldades que você não tem controle. São aqueles problemas que aparecem na nossa vida com o qual nós não temos controle. Muitos livros que dizem assim, foque naquilo que você tem controle. Porque o que você não tem controle, você não consegue ter controle, não consegue ter domínio daquilo, então não faz sentido você se preocupar com aquilo que você não tem controle. Já vai entendendo, já vai anotando aí para você ter essa visão de mundo diferente. Você tem um objetivo e as dificuldades vão aparecer. Você sabe disso. As dificuldades não técnicas ou técnicas sempre levam a pessoa ao vale da morte, a ela desistir, a ela parar de viver. E muitas das vezes dificuldades não técnicas são, às vezes, o julgamento que ela recebe de uma pessoa, uma crítica que ela recebe de fulano, ou o medo do que fulano pode fazer perante a minha vida. Então, essas coisas começam a abalar o nosso emocional, fazendo muitas das vezes nós termos dores físicas, fazendo nós simplesmente ter comportamentos depressivos e ansiosos sem saber para onde ir. A nossa mente fica numa confusão porque nós não sabemos qual decisão tomar e para onde ir. Mas entenda, essas dificuldades sempre vão aparecer. As dificuldades vão aparecer em nossas vidas. Mas vamos dar um exemplo da Bíblia. Davi, antes de enfrentar o Golias, o gigante, ele primeiro passou por um leão, passou por um urso, até chegar no Golias. Após isso, ele foi nomeado rei. Na nossa vida, acontece da mesma maneira. As dificuldades que vão aparecer em nossa vida, ela faz parte do processo para chegar ao nosso objetivo. Nessa teoria, ela diz que essas dificuldades, elas precisam, nós preferimos e nós permitimos que essas dificuldades aconteçam. Às vezes, alguns problemas que já aconteceu na sua vida foi porque você permitiu com que esse problema chegasse até você. Você até preferiria que esse problema chegasse porque quando esse problema chegou, fez com que você tomasse uma decisão que depois, no futuro, aquela decisão tomada foi necessário para a sua vida melhorar. Mas pelo contrário, quando nós não temos essa visão, os problemas vão acontecendo e quando nós não superamos esses desafios, esses problemas, dificuldades, nós chegamos no Vale da Morte. E o Vale da Morte, ao invés de nós avançarmos, nós retraímos. Então eu acho que você começou a entender, né? Você tem um objetivo, sabe o que tem que fazer, as dificuldades aparecem, e quando as dificuldades aparecem, você agora com essa visão, esse olhar diferente, quando o problema chegar até a sua vida, comece a olhar para aquele problema e se perguntar, qual a necessidade desse problema na minha vida? O que eu tenho que superar nesse problema para que avançar? Porque entenda, quando você decidir que você está indo para algum lugar, decidiu que você quer alcançar o objetivo, esses problemas vão acontecer, porque eles precisam acontecer para que você suba esse nível até chegar ali no Golias, até chegar ali no boss, para que assim você se torne o rei, como o Davi se tornou. Vamos dar outro exemplo de problema que acontece em nossa vida. Sabe quando você no trabalho está exausto, ou você não quer mais estar naquele trabalho e você simplesmente fica doente e você não vai trabalhar? Parece que até foi bom você ter ficado doente e não ter ido até a empresa trabalhar. O processo disso acontecido foi o seguinte: você não estava contente, não estava feliz por aquilo, e a utilidade que você deu a essa doença, essa dificuldade, problema que aconteceu, você preferiu que essa dificuldade chegasse até você porque no final de tudo te fez bem. É mais ou menos por essa linha. Você sabia que até a batida de um carro existe uma explicação, uma utilidade para essa batida daquele carro ter acontecido? Eu sei, eu não quero me aprofundar muito nessa aula porque nós não temos muito tempo. Pessoas que vai na igreja e ela não se sente completa. Ela vai na igreja, aquele culto é top, a comunhão muito boa, mas quando ela volta, parece que um vazio volta com ela. Sabe o que fazer com aquela presença que ela recebeu, então ela não sabe como continuar vivendo. Aqui, eu quero te entregar esses óculos para você conseguir viver. Eu era uma pessoa que não conseguia alcançar os meus objetivos, e só no ano passado eu tinha 4 objetivos, e os 4 objetivos eu alcancei. No ano de 2025 eu tinha 2 objetivos, e os 2 objetivos, estamos em março ainda, o ano mal começou, eu já alcancei 2 objetivos. Estou indo atrás dos próximos objetivos que eu irei também alcançar. Tudo isso foi possível quando eu passei a confiar em Deus e entender a vida de um projeto e entender
os problemas, o porquê eles acontecem e ver o mundo dessa maneira diferente. Porque o que acontece é que os problemas começam a aparecer na vida das pessoas e elas não sabem o que fazer e elas simplesmente desistem. Simplesmente caem no vale da morte e acabam ficando com aquele problema emocional que começa a talvez atacar algumas dores físicas, começa a fazer aquela pessoa ter alguns comportamentos depressivos, fazendo ela se perder em seus pensamentos. Mas entenda, não queira ser aquela pessoa de não, o meu problema é impossível, não tem como, minha vida... Isso eu chamo de traço de personalidade vitimista, quando uma pessoa ela tem a necessidade de se vitimizar, esperando como que alguém apareça para resolver o problema dela. Mas entenda, as pessoas que se vitimizam, elas não querem resolver os seus problemas. Mas se você que está assistindo até agora essa aula, tá aí esse vídeo, você quer resolver essas dificuldades e avançar na vida, vem comigo. Tenho certeza que você quer voltar a viver, você quer voltar na linha, alcançar os seus objetivos, você quer voltar a viver, você quer alcançar, você quer progredir, você quer sair daquele pensamento, daquele turbilhão de pensamento, ou muitas das vezes você tá meio perdido, você não sabe para onde ir, não sabe que decisão tomar, você tá numa indecisão constante e isso começa a te afetar. Essa indecisão te joga no vale da morte. Tem um livro que diz assim, que um navio ele só afunda quando a água do mar, a maré do mar, ela entra para dentro desse barco. A água do mar eu gosto de chamar de dificuldades, medos e culpas. Muitas das vezes nós não conseguimos alcançar, não conseguimos continuar vivendo por culpas que nós carregamos, ou medo que nos trava de continuar caminhando e alcançar o que estávamos buscando. Porque entenda, algo só é um problema quando começa a nos atrapalhar. Mas se você não conseguir entender, se você não tem esses óculos e você não superar as dificuldades que vão aparecer na sua vida, você não vai conseguir avançar, simplesmente. Então, você precisa entender qual a utilidade e o motivo daquela dificuldade ter aparecido na minha vida. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa está abrindo uma empresa. E para uma empresa se sustentar, essa empresa precisa de clientes. Então a pessoa começa a fazer meios para conseguir clientes. Só que essa pessoa, ela não consegue gerar clientes, ela não está conseguindo ter clientes. Por isso essa pessoa começa a ter uma confusão, começa a colocar significado em Deus, se culpar o outro, culpar outra pessoa, culpar ela mesma, começa a dar vários significados e ela desiste. Porque foi uma dificuldade que ela precisava aparecer, porque o objetivo é viver da minha empresa, e para viver de uma empresa você precisa de clientes. Então a vida te colocou em uma situação ao qual você precisava daqueles clientes. Muitas das vezes, se você não conseguir dessa maneira gerar esses clientes, vai acontecer de você gerar uma dívida e você realmente precisar desses clientes para pagar aquela dívida, e assim você vai alcançar o seu objetivo depois que pagar a dívida, viver da sua empresa. Entenda que não tem como fugir disso. Isso aconteceu com Jesus. Jesus, quando veio à Terra, ele tinha um objetivo. Jesus, quando eu falo de Jesus, eu posso até estar falando da sua vida. Muitas vezes você traiu ou foi traído. O que aconteceu com Jesus? Jesus foi traído, mas Jesus continuou a sua vida. Jesus ele não se importava quando ele falava algo para alguém e se iria magoar aquela pessoa. Quando ele mesmo disse para Pedro, traz de mim, Satanás. Ele não se preocupou se Pedro ia achar bom ou ruim aquilo. Jesus estava repreendendo algo ruim. E o que você está fazendo na sua vida? Você, quando as dificuldades aparecem, você repreende as dificuldades ou você simplesmente abraça elas e essa é minha dificuldade, eu não consigo e para? E isso acontece com você porque você não sabe olhar para as dificuldades de uma maneira a qual você consiga superar. Jesus ele tinha um objetivo e quando ele estava prestes a chegar no seu objetivo, ele sentiu medo e angústia. E talvez você esteja nesse papel, nesse momento de medo e angústia, de não saber para onde ir, de medo do que vai acontecer. Jesus, como por ser Jesus, o próprio Deus, ele superou esse desafio do medo e angústia e ele assim alcançou o seu objetivo. Podemos identificar o mesmo padrão. Jesus tinha um objetivo, as dificuldades apareceram no meio do caminho, ele caiu no vale da morte, ele sentiu medo, mas ele superou esse medo e ele assim avançou e atingiu o seu objetivo. Ai, Natan, mas eu não sou Jesus. Ok, mas eu estou aqui para te entregar esses óculos para você enfrentar a sua vida, enfrentar as dificuldades e assim, de uma maneira mais leve, viver e alcançar os seus objetivos. É assim que eu estou vivendo. É assim, isso é tão louco, porque eu era uma pessoa que eu não via mais meio, eu não via mais jeito de viver. Eu não sabia mais como que eu ia fazer para alcançar aquilo. Eu me perguntava, cara, qual que é o meu problema? Qual o problema das pessoas comigo? Por que eu não avanço? Então, quando eu entendi que as dificuldades, quando elas acontecem, elas precisam acontecer porque eu preciso aprender algo com elas e superar essas dificuldades, não somente isso, mas tem coisas mais aprofundadas, ao qual eu quero te explicar também, comecei a avançar. Quando eu chegava no Vale da Morte, na confusão mental, onde só falávamos medos, culpas e dependências emocionais, eu superava essas coisas e avançava. Mas você, nesse momento, pense que não existe mais meio de viver, nenhuma solução funciona para você,
Talvez você pense que isso não é pra mim, não dá certo pra mim, eu não quero. Você pensa que você é a última bolacha do pacote e que nada dá certo pra você, que seus problemas ninguém pode resolver. Olha, só que eu quero te dizer uma coisa, esse pensamento que você tem algo, se você está tendo esse pensamento, entenda que nem mesmo Deus vai resolver o seu problema. Se você não decidir que você quer avançar, que você não quer mais ficar nessa mesma vida que você está vivendo, eu tenho um convite para fazer para você. Se você é essa pessoa que quer tomar uma decisão, avançar, superar os desafios e avançar de uma maneira leve, enxergando o mundo de uma maneira diferente, se tornar um visionário, eu tenho um convite para você. Eu preparei uma super aula, uma aula de 1 hora, onde eu basicamente te ensino a montar um plano para alcançar o seu objetivo, detalhadamente. Eu ajudo você a romper os seus medos, te dar clareza do que fazer, e quando o medo aparece durante a sua vida, vai lá nessa aula e vê os medos ali que você está sentindo e faz aquele protocolo novamente. Além disso, talvez você pense que, Natan, sozinho eu não consigo, preciso de apoio. Tudo bem, você vai ter o meu apoio durante 12 meses. Você vai ter o meu apoio com você. Você vai fazer parte dos meus melhores amigos do Instagram, onde lá, todos os dias eu vou trazer novas percepções e estar tirando dúvidas sobre situações que aconteçam na sua vida, utilizando a maneira muito lógica. Eu vou sempre estar ajudando você a romper as suas dificuldades, a superar as dificuldades, e quando você chegar no Vale da Morte, a você superar o Vale da Morte, progredir e alcançar o seu objetivo. Por isso eu quero te dizer, se você não confia mais em você, talvez você tenha medo de começar e não continuar, ou você não confia mais em ninguém, eu peço encarecidamente, confie em mim. Eu quero me comprometer ao alcance do seu objetivo. Então, se você tomar essa decisão de avançar, eu estarei aqui para poder te guiar. Eu estarei aqui para te mostrar os passos. Vamos lembrar da teoria da vida de um projeto? Você vai definir o objetivo e o que você vai fazer, você vai começar a fazer. As dificuldades vão começar a aparecer. Agora, com esse olhar, essa visão de um mundo diferente, você vai superar essas dificuldades de uma maneira mais leve. Porque quando a dificuldade vir, você não vai ficar, meu Deus, o que eu faço agora? Você vai olhar, já sei por que está acontecendo, tenho que corrigir aqui. Você vai, corrige e assim você avança. E se em alguns momentos você não conseguir avançar, você não conseguiu superar o desafio, a dificuldade, caiu no Vale da Morte, você também vai ter a mim, com protocolos e o meu apoio durante 12 meses, todos os dias, os meus melhores amigos do Instagram, te trazendo novas percepções para você continuar avançando. Então, você quer entender um pouco mais, você quer fazer parte dessa comunidade Vida de um Projeto e se tornar um visionário, presta muita atenção. As pessoas que estão comigo, que fazem parte dessa comunidade Vida de um Projeto, eu chamo eles de visionários. Se você quer ser um visionário, ter esses óculos de como chegar à vida de uma maneira diferente, olha só, é só você estar aqui nesse site mesmo, você vai estar concluindo aqui, fazendo a sua inscrição, tá? É um valor muito barato, de R$47. Sim, eu poderia vir aqui e cobrar muito alto por isso, porque exige muita energia, mas Natan, tudo isso por R$47? Eu aqui estou te vendendo óculos, eu estou te vendendo um óculos, e esse óculos que você vai colocar, ele vai fazer você enxergar a vida de uma maneira diferente. Então eu estou te vendendo basicamente um óculos. Então, preencha sua inscrição, R$47, você pode até parcelar acho que 5 vezes, se eu não me engano, cartão de crédito ou Pix. Faz sua inscrição, você vai no seu e-mail, observe muito bem, coloque seu e-mail certo, ok? Vai ser enviado no seu e-mail para você fazer parte da comunidade. A gente tem várias pessoas que têm esses óculos que nós chamamos de visionários. Você vai fazer parte de um grupo no WhatsApp e você também vai fazer parte dos meus melhores amigos do Instagram, onde lá todos os dias eu vou trazer novas percepções e ajudar vocês a superar os seus desafios e assim alcançar os seus objetivos. Nós carregamos um lema dentro dos visionários, aqui dentro da Vida de um Projeto, que é a seguinte: sem culpa e sem desculpa. Não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Então, olha, preencha a sua inscrição aqui abaixo, eu te espero lá. Lembrando, não demore muito, porque eu não sei até quando eu vou deixar por esse valor de apenas R$47. Então, se ainda está esse valor, não perca tempo, não perca essa oportunidade, tá? Não perca essa oportunidade. Entenda que se essa oportunidade está batendo na sua porta de olhar a vida de uma maneira diferente, não faça como você fazia antes e simplesmente eu não quero, não presta pra mim, eu sou especial. Não. Se dê a oportunidade a você mesmo de mais uma chance de ir atrás do meu sonho, do meu objetivo. Porque tem uns depoimentos aqui no site, você vai ver algumas coisas, mas eu quero que um dia eu tenha um depoimento seu nas minhas redes sociais, aqui nesse site. Então, preencha a inscrição, R$47, pode parcelar. O que você faz com R$47, né? R$47 eu estou te ofertando e entregando um óculos para você ver o mundo de maneira diferente. Então,
não perca seu tempo. Vem aqui abaixo, preenche, e eu te espero dentro da vida de um projeto. Venha se tornar um visionário.